Então, lembrando a todos só que a reunião está sendo gravada, conforme apareceu na gravação. Então, são as reuniões clínicas da medicina esportiva, toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos falar com o Dr. Guilherme Falótico. Ele vai se apresentar para vocês e começar nosso tema. Falótico, bem-vindo. Bom dia. Estamos à disposição. Olá, bom dia a todos. Então, aí, pela disciplina de medicina esportiva, cujo chefe é o professor Alberto Pocchini, pelo departamento de ortopedia, vamos começar a reunião. Então, eu sou Guilherme Falótico, sou aqui da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, fiz toda a minha formação aqui e atualmente, além da medicina esportiva, eu faço parte do grupo de quadril aqui também do Hospital São Paulo, sendo o cargo de vice-chefe atualmente. Nessa aula estou representando todo o ambulatório nosso de quadril dentro do esporte, que atualmente é chefiado pelo Bruno Scatigna. Tem também os fisioterapeutas do André Bento e o Kleber. Falótico, só uma... O tema vai ser a dor inguinal em atletas. Então, duas síndromes extremamente relevantes aí na prática esportiva, que é o impacto femoroacetabular e a microinstabilidade. Ambas podem ter uma apresentação clínica parecida, então vou tentar trazer ferramentas de como avaliar. Falótico, só uma questão. Você prefere que as pessoas façam perguntas ao longo da aula ou você prefere que mandem escritas aqui? Eu vou acompanhando e vou te fazendo. Ou no final a gente discute. Chat, né? Acho que pelo chat é mais fácil. Tá bom, então se alguém tiver pergunta durante a aula, pode mandar aqui pelo chat, eu vou acompanhando e vou colocando no meio da discussão ou ao final. Tá bom? Vamos lá. Então, o quadril e a pelve, eles sofrem uma sobrecarga mecânica bastante significativa durante a prática de atividade física, por serem estruturas de transmissão de carga. As cargas que advêm da coluna, elas passam por esta região em direção aos membros inferiores, especialmente isso em atividades que envolvam deslocamento lateral, giros, chutes, mudanças bruscas de direção, como é peculiar de diversos esportes. Aqui um dado de um estudo bastante recente, de 2020, falando das lesões no futebol. O futebol é o esporte mais prevalente no nosso meio, é o que a gente mais atende no ambulatório, mais ou menos aí 60% dos atletas que nos procuram são praticantes de futebol. Vejam que em 1.000 horas de prática, esse estudo mostrou cerca de 15 lesões, um número bastante expressivo. E já existem fatores de risco sabidamente aí, bem conhecidos na literatura, sobre lesão do quadril, né? O principal fator de risco é o paciente já ter tido uma lesão prévia. A idade também dos atletas acima de 35 anos, a perda do movimento normal, a redução da mobilidade articular, normalmente associada ao impacto femoroacetabular, e o desequilíbrio muscular, principalmente entre o compartimento adutor e abdutor, são os fatores de risco mais fortemente ligados à lesão. Isso, né, de certa forma é óbvio, acho que serve para qualquer articulação, né? Então, já ter tido uma lesão, ter uma idade para a prática esportiva um pouco maior, ter alteração do movimento e ter desequilíbrio muscular. Então, isso realmente, apesar de ser uma evidência forte, não nos traz grande novidade. Então, o quadril e a pelve, eles sempre foram conhecidos como o Triângulo das Bermudas dentro da medicina esportiva, ou seja, uma área de penumbra, uma área em que ninguém sabia muita coisa, não sabia muito como conduzir. Isso nós estamos falando de 2011. Então vejam que esse conceito da dificuldade em manejar esse tipo de lesão, ele ainda é bastante recente. Claro que as coisas foram evoluindo, né? A situação foi melhorando. Em 2015, né, existiu um consenso grande de especialistas, comandado pelo Perlmuth, que é um grande estudioso dessas lesões, mas contou com os maiores especialistas aí na parte de quadril e pelve no mundo, para tentar normatizar a terminologia, definir padrões de lesão do quadril e da pelve dentro do esporte. Então vejam que interessante, né? Esse trabalho resultou na descrição dessas 4 síndromes dentro aí das lesões da virilha, das chamadas growing pain. Então, as síndromes relacionadas ao território dos adutores, ao território aqui do ilho de psoas, que é o principal flexor do quadril, as dores relacionadas ao canal inguinal e ao ligamento inguinal, que são muito frequentes em atletas. A gente tem um trabalho publicado aí de perfil epidemiológico dos pacientes com dor púbica do nosso ambulatório, que 20,9% dos atletas que nos procuraram tinham hérnias inguinais ocultas. Então, esse também é
um ponto bastante importante. E as dores aí também relacionadas à sínfise púbica propriamente dita, né? E esse consenso depois evoluiu para também trabalhar as lesões do quadril propriamente ditas, as lesões da cabeça femoral, da articulação coxo-femoral. Então vejam esse outro trabalho da JOSPT em 2018, né, com uma proposta de investigação e de avaliação. Então realmente acho que de 2011 para cá a gente evoluiu e evoluiu bastante. Acho que não estamos mais na fase da penumbra do Triângulo das Bermudas. Claro que ainda muitas dúvidas e muitos questionamentos ainda surgem sobre este tema. Então eu costumo, gosto de avaliar as lesões primeiramente pela localização da dor. Então se a dor é mais na região da virilha mesmo, ou se ela é mais púbica, ou se ela é mais alta, próxima à projeção do canal inguinal, ou se ela é predominantemente extra-articular, uma dor mais lateral, ou dor na região da nádega. E um dado muito simples do exame físico, que muitas vezes a gente não dá tanta importância, eu acho fundamental, que é a amplitude de movimento rotacional do quadril. Se o quadril tem um arco de movimento normal, a gente vai pensar que é uma dor extra-articular, ou seja, os tendões, os músculos são a fonte da dor, ou que o problema não está no quadril, está na coluna, está na parede abdominal, está numa endometriose que a mulher possa ter e dar uma dor referida. Então, quando eu sempre examino o quadril de um paciente com amplitude normal, eu já penso, né, nessas condições. Se a amplitude dele é extrafisiológica, ou seja, aumentada, a gente vai pensar que é uma síndrome de instabilidade do quadril, fruto de uma displasia óssea, ou seja, de uma falha de cobertura, ou fruto de uma hiperfrouxidão ligamentar. E se a amplitude do quadril é reduzida, a gente provavelmente está frente a um impacto femoroacetabular ou uma artrose. Então vejam que um dado simples do exame físico, se ele for bem avaliado com cautela, já nos guia para os testes clínicos que a gente deve fazer. Então não menosprezem a avaliação da amplitude rotacional do quadril. Então esse slide é muito interessante, é de um grupo de radiologistas aqui de São Paulo, que eles mostram, né, que o quadril considerado normal ele deve ter um equilíbrio entre a cobertura ósseo-ligamentar e a mobilidade. Os quadris que cursam com impacto, eles têm um aumento da cobertura ósseo-ligamentar, consequentemente uma perda de mobilidade. E os quadris considerados instáveis é o contrário do impacto. Eles têm uma alteração desta cobertura ósseo-ligamentar e, consequentemente, uma hipermobilidade. E são esses quadris hoje que estão mais na moda em termos de estudos científicos e de pesquisas clínicas, visto que o impacto ele já é uma condição um pouco mais bem estabelecida, né? Foi descrita de forma categórica pelo Gans em 2003, então já temos mais de 15 anos de publicações sobre esse assunto. Mas as chamadas instabilidades ou microinstabilidades, elas estão muito em voga aí nos dias de hoje. Então, eu fiz alguns slides comparativos, né, entre como é o comportamento do quadril com impacto femoroacetabular e microinstabilidade. Então, vamos começar pelo impacto. O impacto é uma síndrome de hipomobilidade articular, de perda de movimento. Por quê? Porque existe um aumento funcional da cobertura óssea. Ele pode não ser um aumento verdadeiro, pode ser só uma alteração alteração espacial do acetábulo, mas funcionalmente ele é uma síndrome que cursa com o aumento da cobertura. Isso gera uma limitação rotacional. Essa alteração biomecânica de restrição vai gerar lesões da cartilagem e do lábio, cursar com artrose degenerativa. Vejam que a microinstabilidade ela tem inicialmente um comportamento oposto. É uma síndrome de hipermobilidade articular, às custas de uma diminuição funcional da cobertura, né, ou de uma hiperfrouxidão cápsulo-ligamentar associada. Mas também essa alteração biomecânica vai cursar com lesões condrais, lesões labrais e terminar na osteoartrose degenerativa. Então, a via final dessas duas condições, se não adequadamente tratadas, ela é a mesma, ela é o desgaste articular. E vejam, né, como eu falei do lábio, a importância dessa estrutura. O lábio é uma fibrocartilagem de revestimento. Ele reveste e recobre toda a borda da articulação. Mas por que ele é tão importante? Por esse efeito de cobertura? Não, porque ele promove um efeito selante da articulação. Ele ajuda, auxilia a manter a pressão negativa dentro dessa articulação.
em manter a sucção da cabeça do fêmur preservada dentro do acetábulo. Quando esse lábio se rompe, o extravasamento do líquido sinovial promove uma perda desse efeito selante. E essa articulação fatalmente vai evoluir com uma alteração biomecânica importante. Vejam nessa foto em cadáver a extensa lesão de cartilagem secundária à lesão labral que aconteceu, e esse quadril vai terminar em osteoartrose. Então, realmente, o lábio ele é uma estrutura muito importante. Vejam um vídeo aqui de uma artroscopia, em que foi feita inicialmente a ressecção do cano, do paciente com impacto femoroacetabular, e vejam como a competência do lábio, mesmo com o quadril sendo dado tração, o quadril consegue resistir a essa tração. A partir de um momento, esse selo do lábio se rompe e a articulação subluxa secundária à tração. Então, esse vídeo ele é bastante interessante para mostrar esse efeito do lábio como realmente um vácuo, né? Um protetor. Aí, ó. Vejam que está sendo dada bastante tração e o lábio consegue resistir, consegue manter essa cabeça do fêmur em contato aí com a cavidade acetabular. Então, frente a uma lesão desse lábio, todo esse mecanismo de contenção é perdido e a articulação fatalmente vai entrar num processo degenerativo. Então, falar um pouquinho do impacto femoroacetabular propriamente dito. Ele foi descrito, então, pelo professor Ganz em 2003, num artigo clássico da COR, como uma causa comum de dor no quadril, especialmente dos pacientes jovens, né? Uma lesão pré-artrósica, decorrente de um contato mecânico anormal entre o fêmur e o acetábulo, que vai cursar com lesão condral e lesão labral. A epidemiologia clássica no sexo masculino é descrito como tipo CAN, alteração femoral, e nas mulheres, numa faixa etária um pouquinho maior do que nos homens, nas mulheres em torno aí dos 35 anos, o tipo Pincer, que é a síndrome de hipercobertura acetabular anterior, numa mulher que normalmente retoma algum tipo de atividade esportiva numa idade um pouquinho mais tardia. Mas o que cabe a gente salientar é que a maioria hoje dos casos são mistos, ou seja, existe uma alteração tanto no fêmur quanto no acetábulo. Mais ou menos 60% a 70% dos pacientes que a gente atende têm um padrão misto. Então, essa epidemiologia clássica, muitas vezes na prática clínica, ela se perde. Então, a etiologia ainda do impacto é desconhecida, mas ganha muita força a etiologia relacionada ao esporte, atividade física de início precoce, antes da adolescência. Então, vários estudos postulam que a sobrecarga crônica no quadril da criança e do adolescente levam a uma alteração da fise proximal da cabeça do fêmur e, consequentemente, a uma deformidade na transição cabeça-colo femoral, que depois convencionou se chamar do impacto do tipo CAN, quando o paciente desenvolve sintoma. Então, veja esse estudo do American Journal, de 2015, uma revisão sistemática com meta-análise, que estudou atletas do sexo masculino de alto rendimento que iniciaram esportes de alto impacto na adolescência e compararam com pacientes controles que não eram atletas. O grupo de atletas chegou até a 8 vezes o risco relativo em termos de desenvolvimento do CAN, mostrando que realmente os esportes, especialmente ele estudou atletas de basquete, hóquei e alguns atletas de futebol, são esportes de bastante torque rotacional, mostrando que realmente o esporte tem relação com o desenvolvimento do impacto femoroacetabular. Esse foi o assunto também que eu estudei no mestrado, né, um assunto que me interessava bastante. A gente estudou atletas profissionais de futebol que tinham o quadril ainda assintomático, fez uma radiografia desses pacientes, pegou um grupo controle pareado por idade de indivíduos não atletas e avaliou sinais radiográficos compatíveis com impacto. E o que a gente encontrou foi uma prevalência muito alta, realmente, de achados de imagem compatíveis com o impacto nos pacientes aí atletas, né? Mais de 90% deles tinham algum sinal radiográfico. E esses valores eram tão maiores e tão piores quanto mais tempo de carreira esses atletas tinham e quanto mais cedo eles começaram. Então, a gente conseguiu estabelecer essas correlações com o tempo total de carreira e com a idade de início, né, de forma bastante importante, mostrando que essa possível associação entre uma sobrecarga muito precoce e o desenvolvimento de sinais de impacto femoroacetabular. O termo CAN deriva da engenharia, que é do efeito Kami, em que
O movimento assimétrico de máquinas promove o movimento de pistão. O Gans postulava que o fêmur, sendo assimétrico, ao penetrar a cavidade acetabular, ele gerava um fenômeno biomecânico semelhante a do efeito Kahn. Enquanto o pincer, a analogia com o alicate, chamado alicate torquês, então em português muitas vezes o impacto tipo pincer é conhecido como impacto torquês, em que existe um aprisionamento da cabeça do fêmur por uma hipercobertura acetabular. Então vejam aqui o funcionamento aí do quadril, né, com Kahn. Então, em movimentos aí de torque rotacional, existe esse contato precoce da cabeça do fêmur contra o acetábulo, e isso acontecendo inúmeras vezes vai gerar uma delaminação progressiva na região condrolabial. Da mesma forma, né, o pincer, por um mecanismo um pouquinho diferente, mas que acaba gerando lesões parecidas. Então vejam que, diferente do Kahn, em que existe uma clivagem, né, um descolamento da cartilagem do lábio, do pincer, em geral, existe esse padrão de esmagamento. Então existe uma compressão mais no sentido antero-posterior do lábio. E aí esse quadril vai progressivamente desenvolvendo uma lassidão por traumas de repetição e uma lesão posterior, que é chamada lesão em contragolpe. Então, isso é bem descrito no impacto do tipo pincer. O mecanismo de lesão, então, como eu antecipei no vídeo, no Kahn existe normalmente essa clivagem da transição condrolabial, esse descolamento do lábio, descolamento da cartilagem, essa chamada lesão em carpete. Então vejam que do ponto de vista de prognóstico, uma lesão extremamente grave, né? Pensar que um indivíduo jovem na faixa aí dos 25 a 30 anos de idade, com um descolamento desse de cartilagem, certamente vai evoluir com uma artrose precoce. O pincer, que são imagens artroscópicas, né, diferente do Kahn, em geral ele tem um padrão de lesão realmente por compressão, por esmagamento. Então ele vai gerando esse padrão um pouquinho diferente, ele não descola o lábio e a cartilagem, mas sim ele vai gerando essa delaminação e essa compressão progressiva. Já a microinstabilidade, né, apesar de ter uma publicação falando deste termo, né, que na época ele chamava de instabilidade idiopática do quadril, em 1998, mas ele associava esta condição a uma doença extra-articular, que é a coxa saltans, que é o quadril em ressalto. São tendões que ficam se movimentando de uma forma um pouco mais exacerbada no quadril. Então, apesar de usar essa nomenclatura, ele associava não a um problema articular, mas a um problema extra-articular. E vejam o gap, né? Então essa publicação de 1998, depois a próxima publicação sobre esse tema no PubMed de 2010. Então 12 anos se passaram até que o John Secaia realmente fez uma publicação com achados relevantes que a gente considera até hoje o manejo aí da microinstabilidade. Então esse é o chamado sinal do vácuo. Então vejam num raio-x dinâmico, numa radioscopia, uma simples tração manual desse quadril, sem muita força, promove todo este deslocamento. Então isso só é possível porque o paciente tem uma instabilidade intrínseca dessa articulação. E ele foi o primeiro que descreveu o procedimento chamado de plicatura capsular anterior, que é um tensionamento da cápsula. Então os conceitos que ele nos postulou em 2010 são válidos até hoje. Mas, sem dúvida, acho que o grande estudioso desse assunto é o professor Mark Safran, de Stanford. Ele é que tem mais publicações sobre esse assunto. Esse é um artigo, uma revisão para o Jornal da Academia Americana, em 2018, em que realmente ele faz um apanhado muito interessante da microinstabilidade. E a definição que ele postula é que é um quadril que tem um movimento extrafisiológico, ou seja, acima do normal. Isso vai gerar dor, né? Seja por sintomas diretos da instabilidade, ou seja por lesões progressivas do lábio e da cartilagem. E ele define que isso vem de uma deficiência óssea, ou seja, de uma displasia, uma perda óssea de cobertura, ou de uma alteração dos tecidos moles, tipicamente uma lassidão, uma frouxidão cápsulo-ligamentar. Então, frente a esse cenário da frouxidão ligamentar, é importante a gente relembrar os critérios de Beighton, bastante antigo, 1973,
mas válidos até hoje, né? Então, são 9 aí critérios, né? A extensão do cotovelo, o recurvato dos 2 joelhos, a capacidade de hiperextensão do dedo mínimo, capacidade de encostar o polegar no antebraço e a capacidade de apoiar as 2 palmas da mão no chão de forma completa. Então, se o paciente somar, né, pelo menos aí 4 pontos, ele é considerado um portador da hiperfrouxidão ligamentar generalizada. E qual é o cenário de atletas que tem isso, né? Então, realmente são os dançarinos, os bailarinos e os ginastas, sem dúvida. Na minha visão, é uma condição necessária para que o paciente progrida dentro da carreira. Sem essa hipermobilidade, o paciente fica pelo caminho. Então, a gente vê muito aquelas meninas que desistem. E elas desistem porque elas não conseguem fazer os movimentos que as outras meninas conseguem fazer. Então, a hiperflexibilidade, a hipermobilidade é uma condição necessária para a prática desses esportes. Porém, né, vejam a amplitude que elas submetem o quadril, isso em algum momento vai gerar lesões e, consequentemente, esses pacientes vão nos procurar para a resolução dos problemas. Né? E qual é o mecanismo? É esse mecanismo. Então, ele consegue uma amplitude tão grande que vai gerando um impacto secundário dentro dessa articulação. E um movimento caótico dessa cabeça, né? Um deslizamento anormal dessa cabeça do fêmur dentro da cavidade acetabular. Então, o professor Safran propõe esse fluxograma do que acontece no quadril instável. Então, ele postula que o aumento desse excursionamento da cabeça do fêmur dentro do acetábulo gera um estresse progressivo no labrum, na cápsula e nos ligamentos do quadril, que vai culminar com a ruptura desse labrum e com o afrouxamento crônico desses ligamentos. Isso vai causar dor. A dor vai levar o paciente a utilizar menos aquela articulação. Utilizando menos articulação, ele vai ter mais fraqueza, mais perda do efeito compressivo da cabeça do fêmur dentro do acetábulo e menos estabilidade. Tendo menos estabilidade, a cabeça do fêmur vai se movimentar ainda mais e o paciente vai manter-se dentro desse ciclo vicioso da lesão. Comparando o exame físico entre as 2 condições, o impacto e a microinstabilidade. Então, o impacto, a gente vai verificar a redução da amplitude de movimento rotacional. Os testes articulares, em geral, são positivos. Então, o teste de Faduri, flexão, abdução, rotação interna. O teste de Faberi, flexão, abdução com rotação externa. O teste de rotação interna sob pressão, chamado Internal Rotation Over Pressure, IROPE. Ou o teste de SCUR, que é feito um excursionamento em rotação interna e externa. Ou o teste labral, né, o teste de Stinchfield, que pacientes que têm lesão labral podem ter positivos. Enquanto a microinstabilidade, não. O paciente vai ter um aumento na amplitude rotacional. Pode ter os critérios de Beighton positivos. Pode ter o dial test positivo, que é o aumento na rotação externa do quadril em extensão, além de 45 graus aqui de rotação externa, né, descrito pelo professor Filipon. E, sem dúvida, o que o Safran descreve é que se o paciente tiver 3 testes que eu vou mostrar para vocês positivos, que é o teste da apreensão, o teste da abdução e extensão com rotação externa e o teste da rotação externa em decúbito ventral, sempre que o paciente tiver esses 3 testes e os pacientes que foram para a cirurgia por dor persistente, 95% dos pacientes que tinham os 3 testes positivos tinham achados intraoperatórios realmente compatíveis com microinstabilidade. Então, ele postula que esses 3 testes devam ser feitos de rotina na suspeita de uma hipermobilidade. Então, aqui, testes aí, Faberi, né, um teste bastante conhecido. Então, a gente põe o paciente aqui na figura do 4, faz um contrapoio na crista ilíaca contralateral e força o joelho do paciente contra a mesa. O teste para o labrum, né, a extensão ativa contra a resistência, Stinchfield. Aqui o famoso teste de Faduri, né? Esse todos nós falamos em toda a apresentação, um teste bastante importante. Aqui o IROPE, que eu falei, o Internal Rotation Over Pressure, então fazendo a rotação interna, mantendo uma pressão sobre a crista ilíaca e mantendo uma compressão axial sobre o quadril. Aqui o SCUR, que é feito um excursionamento com compressão axial, inicialmente em rotação interna, depois em rotação externa. Então, todos eles são variações do Faduri, né? Basicamente, o importante é fazer flexão, adução, rotação interna e, se possível, algum grau de compressão. Aqui é o teste chamado DIRI, que é o Faduri dinâmico,
né? O Dynamic Internal Rotation Test também pode ser utilizado para a pesquisa do impacto femoroacetabular. E aqui os 3 testes que o professor Safran descreve. Então aqui o teste da apreensão, o paciente com a perna pendurada para fora da mesa de exame, é feita aí a extensão do quadril com rotação externa e caso o paciente apresente um desconforto na região anterior, é considerado positivo. Aqui o teste da extensão abdução com rotação externa, vejam que ele mantém uma pressão sobre o trocânter maior de forma a empurrar essa cabeça do fêmur para frente. Também se o paciente sentir um desconforto anterior, o teste é positivo. E o teste de rotação externa em decúbito ventral, vejam que também ele mantém uma pressão sobre o trocânter maior, jogando esta cabeça do fêmur para frente. Também a positividade do teste é um desconforto na região anterior do quadril. Então, esses 3 testes, se positivos, têm uma boa acurácia para o diagnóstico aí da microinstabilidade. Avaliação radiográfica, a gente começa com a radiografia bacia de frente, tem que ser um raio-x bem feito, bem centrado, para que a gente possa avaliar todas as nossas linhas de referência acetabulares. A gente mede alguns ângulos, então aqui eu queria destacar para vocês 2 ângulos, o chamado ângulo centro-borda, está aqui representado, que é o ângulo formado aí entre o centro da cabeça do fêmur e a parte mais lateral da área de carga acetabular. Então o valor normal dele é de 20 ou 24 graus até 40 graus. Valores menores de 20 são considerados displásicos, ou seja, insuficientes, uma falha de cobertura, e valores acima de 40 graus podem estar associados ao pincer, uma hipercobertura. Então vejam que esse ângulo ele serve para nos direcionar para as 2 condições. Então, menos que 20 pensaremos mais na instabilidade e mais do que 40, mais no impacto. O ângulo de Tones é outro ângulo importante, é o ângulo de inclinação do teto acetabular. Então, o valor normal é de 0 a 10 graus, sendo que tetos rasos com ângulos maiores do que 10 graus normalmente indicam instabilidade, displasia, e valores abaixo de 0 graus, ou seja, tetos muito fechados, nos apontam para o impacto femoroacetabular. Esse ângulo também pode ser medido numa incidência chamada falso perfil de Lekene, que é uma incidência oblíqua do quadril, em torno de 60 graus, em que a gente também, os valores normais são de 20 a 40 da mesma forma. Menos que 20, uma perda da cobertura anterior, sugerindo instabilidade, e mais do que 40, sugerindo uma hipercobertura e impacto femoroacetabular. Existem algumas incidências específicas, especialmente para atletas aí, né, que consigam fazer essa posição em hiperabdução com rotação interna. Então vejam que interessante como o quadril esquerdo ele subluxa nessa posição. Então vejam que o direito ainda mantém uma relação adequada entre a cabeça do fêmur e a parte medial do quadril, enquanto o lado esquerdo, essa cabeça do fêmur aumenta o espaço claro medial. Então é uma forma de pesquisar essa instabilidade sem ter necessidade de fazer tração nesse membro. Incidências para a gente ver a transição cabeça-colo femoral, isso para o impacto femoroacetabular é bastante importante, aqui é o do croquet, mas tem vários métodos. O importante é que um desses métodos seja pesquisado. Os sinais de pincer, né, isso eu falo em todas as aulas do impacto, chamado sinal da espinha esquiática, sinal do cruzamento e sinal de parede posterior, indicam aí a associação deles uma retroversão acetabular. E o CAM, mais fácil, mais visual, existe essa alteração de formato da transição cabeça-colo femoral. E esse CAM pode ser medido, né, quantificado por meio da mensuração do ângulo alfa. A tomografia a gente reserva para os casos aí que tem indicação cirúrgica, não saio pedindo tomografia de rotina pela dose de radiação. Então, os casos que vão para a cirurgia, a gente acaba pedindo. Ela é um exame muito interessante, né? Nos fornece vários dados objetivos, então, mensuração do ângulo alfa, análise 3D da deformidade, muito importante. A versão acetabular, ela pode ser medida de forma direta, e a anteversão do colo femoral também. Então, realmente, a tomo para os casos cirúrgicos, ela é um exame muito rico. E a ressonância é o exame que permite a avaliação das partes moles, né? Então vejam aqui alguns exemplos, né? Aqui uma fissura labral, aqui um destacamento labral, aqui um padrão de lesão por esmagamento do labro, já com lesão na transição
combro-labial, né, com lesão da cartilagem, e aqui um lábio hipertrófico, né, também já bastante degenerado, mostrando que provavelmente já existe um mecanismo de instabilidade dentro dessa articulação, que fez com que o lábio se hipertrofiasse. A ressonância também nos permite ver o ligamento redondo, né, que é o ligamento da cabeça femoral. Então, existem diversos padrões de lesão, normalmente associados aí à microinstabilidade, né? Então, essa cabeça do fêmur, ela excursiona de maneira aumentada e progressivamente vai lesando este ligamento. O tratamento inicial das duas condições, em geral, é conservador, salvo exceções, né, especialmente atletas profissionais, que muitas vezes a gente precisa operar de uma maneira mais imediata, mas para a grande maioria dos pacientes o tratamento é não cirúrgico, né? Então, remover o paciente das atividades que causam dor, usar medicações analgésicas e anti-inflamatórias e, na fisioterapia, promover a estabilização muscular. Na microinstabilidade, a gente é ainda mais conservador, né? A gente espera mais tempo, que realmente é uma condição que o tratamento cirúrgico, como a gente vai conversar, é algo que tem as suas limitações e as suas dificuldades. Eu participei do projeto dos consensos da SBOT ano passado, em que foi feita essa pergunta sobre o impacto femoroacetabular, se o tratamento conservador e o cirúrgico, qual era melhor, e baseado numa revisão Cochrane da literatura com nível 2 de evidência, a curto prazo, que foi encontrado é que o tratamento cirúrgico ele é superior, mas todos os trabalhos têm pouco tempo de follow-up, 1 a 2 anos apenas. Então, ainda, apesar de ser uma evidência nível 2, é um dado ainda muito incipiente na nossa literatura. O tratamento cirúrgico do impacto, a gente tem que corrigir as deformidades ósseas, então fazer a osteocombroplastia do fêmur ou do acetábulo, corrigir a lesão labral e, se tiver uma lesão condral, também tentar abordar essa lesão condral para que ela possa cicatrizar de uma maneira mais satisfatória. Tem 3 vias de acesso classicamente descritas: a luxação controlada do GANS, a modificação da técnica do GANS por um mini acesso anterior e a abordagem por artroscopia. Então, a luxação cirúrgica é semelhante a uma via de prótese com deslocamento da cabeça. Então, vejam que anatomicamente é uma cirurgia muito bonita, mas o grau de agressividade é muito grande. A gente tem a preferência por não utilizar essa técnica em atletas. Então, vejam aqui um grupo italiano, que é um dos grupos que ainda usa essa técnica para tratamento do impacto femoroacetabular, ressecado o pincer, aqui está o lábio acetabular. Depois de feito o tratamento do acetábulo, é feito a medição aqui do CAM, para a remoção dessa deformidade do tipo CAM, e o quadril é reduzido. Existe a modificação dessa técnica, fazendo uma pequena incisão anterior no quadril, sem luxar o quadril, simplesmente abordando a articulação locada, eventualmente com uma mínima tração para abordagem do pincer. Então, é possível fazer essa técnica sem agressão muscular significativa e sem deslocar o quadril, desde que a lesão seja na parte anterior, obviamente, né? Se a lesão for mais posterior, não existe acesso por essa via. E a artroscopia não é nada novo, a artroscopia do quadril é da década de 70, porém foi abandonada, era utilizado um instrumental de joelho muito rudimentar para o quadril, né? Eram pinças curtas, a taxa de complicação foi muito grande, isso foi abandonado, até que novos materiais pudessem ser desenvolvidos e a partir da década dos anos 2000 isso foi progredindo. Então, o paciente é posicionado numa mesa ortopédica, traçados os pontos de referência, a gente tem que abrir a articulação lançando mão de uma tração, né? Isso na técnica de dentro para fora, né? Existe também a técnica de fora para dentro, que a gente começa sem tração e depois dá tração, mas essa é a técnica que o Bird descreveu, é a mais clássica que eu coloquei na aula. Então, aqui, né, a gente tendo o espaço, consegue ter a área de trabalho, cabeça do fêmur, acetábulo, semelhante a uma visão de artroscopia de ombro, né? Então, cabeça femoral, aqui o lábio, vejam o lábio destacado do seu rebordo, a correlação com a imagem de raio-x, sendo feito o tratamento do pincer, sendo feita a reinserção do lábio com âncoras. Então, vejam o lábio suturado com âncoras. Depois de tratado o compartimento central, ou seja, acetabular, é removida a tração, inverte-se os portais e vem para tratamento da alteração do tipo CAM. Aqui é um vídeo, né, de uma técnica de artroscopia, mostrando aqui a abertura da cápsula. Então, isso é fundamental que seja feita de uma forma criteriosa. Muitas vezes a gente removia essa cápsula de maneira muito excessiva e o quadril do paciente com impacto no pós-operatório evoluía com instabilidade. Então, a gente criava
uma microinstabilidade naquele quadril que antigamente era muito estável, então, de forma iatrogênica. Então, a abertura da cápsula deve ser feita de maneira cuidadosa. Depois é feito um inventário aí da cavidade, né, para que a gente consiga ver as lesões. Então, essa cápsula, para facilitar a exposição, muitas vezes pode ser lançado mão dessas suturas para facilitar o afastamento. Então, depois de afastar da cápsula, a visão começa a melhorar e a gente pode partir aí para o reparo do lábaro, né? Vejam aqui o lábaro totalmente desinserido do rebordo, aqui sendo feita a sutura desse lábaro. Então, a gente usa o número de âncoras que seja necessário aí pelo tamanho da lesão, obviamente. Então, lesões pequenas, 1, 2 âncoras são suficientes, lesões maiores precisa de mais. Feito o tratamento central, a gente parte para fazer o tratamento periférico aí da parte femoral, removendo-se a tração. Já a instabilidade, né, falando do tratamento cirúrgico da instabilidade, o que a literatura descreve? Os casos de displasia óssea acetabular, um ângulo de cobertura, ângulo centro-borda menor do que 15 graus, são displasias mais graves. O que a literatura cita é o uso da osteotomia periacetabular, chamada osteotomia de Gans, que é uma cirurgia que são feitos cortes ósseos para que esse acetábulo seja redirecionado para maior cobertura dessa cabeça do fêmur. Isso pode ser também feito em conjunto com a artroscopia, para já reparo aí do lábaro, mas classicamente os autores descrevem ela sendo feita de forma isolada. E para os quadris que não têm uma displasia óssea importante, o tratamento cirúrgico preconizado é a chamada aplicatura capsular, ou cápsula ligamentar. Então é feita uma capsulotomia e essa capsulotomia depois é suturada sob maior tensão, de forma a aumentar o grau de resistência mecânica dessa cápsula e desses ligamentos. Então, aqui é um exemplo que eu acompanhei com o professor Parvizi. Falótico. E eles acabam caindo para dentro da articulação, né? Então ficam muitas vezes, para quem faz joelho aí, semelhantes a uma lesão tipo alça de balde, né? Ele faz uma lesão longitudinal grande e esse lábio fica entrando na articulação, então é bastante sintoma, a aplicatura anterior da cápsula. Então aqui fazendo a capsulotomia inicial, então feita a abertura dessa cápsula dos ligamentos anteriores. Vejam que a cápsula tem fibras musculares inseridas nela, né? Então, fibras do glúteo mínimo, do reto femoral, do músculo ilho capsular. Aqui um pouco de sinovite, né? Sempre tem nesses quadris, né? Um pouco de sinovite, a gente limpa um pouquinho dessa sinovite. Para prosseguir aí com o retencionamento da cápsula. Então, são feitas várias suturas, existem várias técnicas, né? O importante é que essas suturas elas sejam feitas em 2 planos aí, para que no momento do tensionamento essa cápsula sofra um imbricamento, né? Ela se sobreponha, os folhetos dela se sobreponham para que esses ligamentos ganhem resistência mecânica. Então vejam, é uma maçaroca de fio, né? Mas vejam o aspecto final aí, mostrando essa cápsula totalmente fechada e tensionada no aspecto anterior aí da articulação. Então, o tempo para voltar ao esporte, depois de uma cirurgia preservadora do quadril, ele é variável, mas esse é um trabalho do Benjamin Dombe, que faz uma média entre todos os serviços que operam, fazem cirurgia preservadora. A maior parte dos cirurgiões libera entre 3 meses e 5 meses, mas muitos liberando somente após o 6º mês. Claro, depende da cirurgia que foi feita, depende do atleta e depende muitas vezes da capacidade funcional. Então a gente sempre tem que fazer testes funcionais
principalmente o agachamento unipodal, teste de deslocamento lateral, corrida, salto e gestos esportivos, desde que o paciente não tenha dor. Se ele não tiver dor nesses testes, normalmente ele está apto para iniciar o retorno aos treinamentos. Então, aí, como conclusões do impacto da instabilidade, a gente tem que entender qual é a alteração biomecânica que prevalece no quadril daquele atleta, ou seja, se é uma síndrome de hipermobilidade ou uma síndrome de hipomobilidade. Isso é fundamental, porque se a gente fizer o tratamento, né, diferente, se a gente operar um paciente instável com artroscopia, removendo a cápsula, ressecando o osso, esse quadril vai luxar, esse quadril vai evoluir muito mal. Então, o tratamento para as duas condições ele é muito diferente. Então, o exame físico nesse cenário é muito importante, né? Validar essa quantidade de movimento do arco rotacional desse quadril, os testes clínicos, pensando em uma ou noutra condição, eles são muito importantes. Em geral, o tratamento conservador é o tratamento inicial, salvo em atletas profissionais que estejam em intertemporada, e o tratamento cirúrgico vai depender de qual síndrome clínica nós estamos tratando, qual é o padrão radiográfico, ou seja, quais são aqueles ângulos. O negócio é extremamente chato, né, para quem não é da área, mas ele é muito importante. E se o paciente tiver uma boa cobertura, um paciente com instabilidade, a gente pode abordar só a cápsula, uma cirurgia muito mais tranquila, né? E se o paciente tiver uma insuficiência óssea, a gente vai ter que partir para uma osteotomia. E o paciente com impacto, se ele tiver uma hipercobertura acetabular, a gente vai ter que corrigir essa hipercobertura. E sem dúvida, né, a experiência do cirurgião vai ditar se essa cirurgia, qual técnica vai ser feita, se vai ser feita aberta, artroscópica. Todas as técnicas, se bem realizadas, elas produzem bons resultados. Realmente é bastante informação aí, né? Procurei resumir, comparar as duas condições, mas é bastante informação. Excelente, Falótico. Acho que a gente tem 45 minutos para que a gente tenha tempo de perguntas. A gente tem bastante dúvida, né? Isso são queixas frequentes no consultório. Muitas vezes a gente foca muito mais no impacto e esquece a microinstabilidade, né? Eu vejo que tem vários colegas aqui que fazem quadril, Alberto, Anderson, André, enfim, queria que vocês participassem, comentassem um pouquinho sobre a apresentação do Falótico e eventuais dúvidas também. Quem quiser abrir o microfone e perguntar para a gente, fiquem à vontade. Antes, Falótico, só vou fazer uma observação aqui. A gente está tendo uma reunião simultânea com nossos responsáveis aqui, o professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli. Eles estão resolvendo questões administrativas e não puderam comparecer aqui, então, enfim, hoje nós temos, infelizmente, uma ausência deles, mas eles mandam um abraço a todos e reforçam o convite para as próximas reuniões, sempre às terças-feiras de manhã. Vejo que o André Weber está aqui com a gente, Anderson, Alberto Brunner. O que vocês, Falótico, se você quiser também fazer as perguntas para o pessoal, mas o que vocês têm visto aí a presença da microinstabilidade no consultório de vocês? André, nos ouve? Temos uma presença ilustre aqui, hein? Dr. Davi Veiga, direto de Salvador aí. Por favor. Aí. E aí, Davi, o que você tem visto aí desses casos de instabilidade? Estão me ouvindo? Tudo bom, Falótico? Opa, ouvindo bem. Ouvimos bem. Parabéns pela aula aí, fantástica, viu? É sempre um prazer participar e ouvir esse mestre falar. Então, assim, realmente o diagnóstico diferencial entre impacto e microinstabilidade é crucial para um tratamento ser feito de forma correta, né? Eu acho que o paciente que é submetido a uma artroscopia, principalmente, eu estou fazendo artroscopia outside-in. Então, se você dá o diagnóstico errado, se você parte para uma artroscopia no paciente que tem microinstabilidade, você vai abrir cápsula e esse paciente vai piorar da dor. Doutor, eu fiz a cirurgia e agora eu estou bem pior do que eu estava antes. Uma coisa, não sei se você comentou, não lembro se você comentou, que eu estou usando bastante, é aquele índice FIA. Não sei se chegou a comentar sobre índice FIA. Não, comentei, é interessante. Bem interessante mesmo. E a outra coisa que eu estou olhando bastante nesses pacientes, antes de artroscopia, na tomografia pré-operatória que você pede, se você olhar o volume muscular
do ilho capsular, quanto mais instabilidade esse paciente tem, maior o ventre desse músculo. É bem legal de olhar também. Viu? Perfeito. Mas, O Gans escreveu isso aí já no trabalho dele antigo, né, de displasia. Então, ele fazia a secção transversa do ilho capsular e realmente ele via que nas displasias essa secção transversa era aumentada, né? Isso é bem interessante. bem interessante mesmo. Mas parabéns pela aula aí e é bom falar com meus chefes aí, né? O pessoal daqui da Bahia também, acho que deve ter muita gente que eu passei o link que deve tá vendo a reunião também, viu? Mas parabéns mesmo, Falote. Valeu, obrigado pela presença aí. Um grande abraço. Falótico, tem uma pergunta aqui, me ouve? Tem uma pergunta aqui sobre uma bailarina que foi operada em 2015, não tem o nome de quem fez a pergunta. No caso da bailarina que operou em 2015, ela retornou à dança, conseguiu voltar no mesmo nível? Como é que você vê isso daí? Aquele é o caso que o Parvizi operou lá nos Estados Unidos, que eu tive o prazer de participar. É uma cirurgia que a gente faz muito pouco aqui no Brasil, né? As osteotomias periacetabulares. O grupo que tem mais experiência é lá do Rio Grande do Sul, o grupo do professor Teloc, mas a gente é uma cirurgia que a gente faz pouco e eu tive a oportunidade lá de com o Parvizi participar de 6 cirurgias dessas no meu estágio. Então é bem interessante. E voltou, né? Voltou ao esporte, mas começou a ter dor no outro quadril. E ele não queria muito operar o outro lado, porque ela tinha um ângulo de mais ou menos 12 graus. E aí ficou nessa dúvida. Depois não sei se ele decidiu por operar o quadril esquerdo ou não. O Matheus Lamari aqui pergunta em relação à hipermobilidade, se o retorno à dança, ginástica ou esporte em geral pode retornar às complicações do impacto do quadril. Então, o impacto nesses pacientes, na minha visão, ele é um impacto secundário, ou seja, ele é um impacto que acontece por conta da hipermobilidade. Muitas vezes o paciente não tem nenhuma deformidade anatômica óssea, um CAM, uma retroversão, ele tem um quadril, né, com uma anteversão, sem CAM, mas ele tem impacto, porque ele consegue promover uma flexão tão grande do quadril que ele tem um impacto extra-articular. O colo do fêmur acaba impactando na região da crista ilíaca mesmo, na espinha ilíaca anterior-inferior. E aí sim, esses pacientes eles têm, né, muitas vezes eles melhoram com o tratamento conservador ou até mesmo com a aplicatura capsular, depois eles voltam para o esporte e acabam tendo a recidiva dos sintomas. Então, uma boa fisioterapia, um bom acompanhamento desses pacientes realmente é fundamental. Eles nunca podem deixar de fazer os exercícios de estabilização articular. Na verdade, a causa é a microinstabilidade, né? A consequência acaba sendo o impacto. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico do impacto, mas ele é secundário. Enfim, se você não focar na microinstabilidade, isso não vai se resolver, né? Voltando às atividades, ele vai voltar realmente a dar sintomas, né? Sem dúvida. Anderson está aqui com a gente também, tinha mandado aqui uma mensagem, uma observação, se quiser participar. Weber, Alberto Brunner. Falótico, você, ginastas, né, como você mesmo falou, a gente vê que elas têm uma hipermobilidade, uma amplitude ligamentar, uma amplitude articular muito maior. Você costuma ver muito mais microinstabilidade do que impacto nessas atletas de ginástica rítmica, ginástica artística, ou o impacto você acaba também vendo como condição primária, não como uma doença secundária, microinstabilidade? Eu vejo muito mais instabilidade, né? E infelizmente muitos desses atletas foram tratados como impacto com péssimos resultados, né? E isso acabou condenando a artroscopia como procedimento por uma época. Falar, a artroscopia não dá certo. Claro que não dá certo. Se você indicar ela para uma condição que não é apropriada, não vai dar certo. Então, eu vejo dessa maneira. Eu vejo que esses atletas de dança e ginastas, eles têm, por essência, a instabilidade. Ela é uma condição necessária para a prática da atividade esportiva. Né? E os esportes de maior torque rotacional, aí sim eu vejo mais impacto. Então, futebol, basquete, os americanos escrevem muito em hóquei e futebol americano. Né? São muito esportes de pivoteamento e estresse rotacional. O tênis também é outro esporte que a gente vê bastante aqui. Impacto. Né? Com relação à reabilitação, como é que você vê os fisioterapeutas para fazer essa reabilitação da microinstabilidade, né?
eu vejo que muitos colegas ortopedistas que não fazem a parte de esporte desconhecem um pouquinho sobre esses conceitos que você apresentou para a gente. Imagino que na físio não seja diferente da medicina. Normalmente você orienta esses fisioterapeutas, existe algum trabalho de reabilitação que você acha interessante que eles leiam? Como é que você faz essa abordagem na reabilitação desses teus pacientes? Assim, o próprio pessoal que faz quadril muitas vezes não tem tanto hábito de conhecer essas patologias, né? Que dirá os ortopedistas gerais, e muitas vezes os fisioterapeutas mais gerais também acabam pegando as coisas mais comuns, né? LCA, entorse de tornozelo, são lesões mais específicas. O André Bento, acho que está aqui na sala, que é o nosso fisioterapeuta do ambulatório, tem bastante experiência aí com esse tipo de situação. André, se estiver com a gente poderia aqui, comentar. André, nos ouve? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Fala, André. Bom dia. Vamos lá. Tudo bem? Então, eu acredito que o tipo de paciente mais difícil da gente tratar são esses casos de instabilidade multidirecional. Bailarinas, ginastas, são pacientes bem complicados a gente conseguir tratá-los. O que a gente foca nesse caso? A gente tenta melhorar o padrão de recrutamento muscular, ou seja, melhorar a ativação neuromuscular, que muitas vezes é deficitária, né, decorrente dessa microinstabilidade, desse aumento da lacidão ligamentar e cápsula ligamentar. Algum grupo muscular específico, André? Desculpa? Algum grupo muscular específico que é mais importante a gente focar? Rotadores externos, internos, está faltando flexão? O que normalmente você faz? É um trabalho de equilíbrio ou tem alguma musculatura normalmente que você identifica que é a principal causadora e que precisa trabalhar um pouco mais em detrimento das outras? Isso depende muito do caso em si. Se por exemplo, bailarinas, que são mais comuns, elas têm muita rotação externa e muita abdução associada. Então, são pacientes que eles têm muitas vezes um aumento de tensão do ilipsoas na frente para poder evitar essa translação anterior da cabeça do fêmur. O que a gente tenta fazer? Tentar diminuir essa translação anterior. Seja ela com aumento do trabalho excêntrico do ilipsoas, seja com controle muscular de glúteo médio, glúteo máximo e os rotadores laterais, os rotadores mediais laterais como um todo. Na verdade, a gente acaba tentando melhorar esse padrão de recrutamento e não só a força muscular em si. Ok. Anderson, você queria fazer uma pergunta? Fica à vontade. Anderson, nos ouve? Enfim, os quadrilheiros hoje, falótico, estão meio tímidos aqui. Vejo que tem uma série de colegas presentes. Tem uma pergunta no chat aqui, ó. Guilherme, manda ver. Então, ele pergunta se o atleta de ponta, o que a gente leva mais em conta? A dor do impacto ou o tempo de recuperação pós-operatória, né, em torno de 6 meses? Sem dúvida, é uma situação muito difícil. Muitos desses atletas eles não querem realmente operar, porque eles sabem que o tempo de recuperação é longo e o retorno ele não é tão certo como, por exemplo, uma lesão de LCA. Uma lesão de LCA, praticamente 100% dos atletas voltam à atividade. No impacto, a gente tem dados de revisão sistemática que em torno aí de 85%, 87% desses atletas voltam, ou seja, 13%, 15% já não voltam de cara, né? E dos que voltam, a taxa de aposentadoria em 3 anos, ela chega próxima a 20%. Então, uma lesão de quadril realmente ainda hoje é um fator muito grave que pode determinar a aposentadoria desse atleta. Por isso que muitas vezes vai levando no tratamento conservador, né? E muitas vezes quando não dá mais, o paciente já tem uma dor intolerável mesmo ao repouso, acaba se operando o paciente já numa situação muito ruim, como foi o caso do Guga, né? O caso foi amplamente divulgado. Ele foi levando o tratamento conservador aí por 4, 5 anos. E quando o quadril dele realmente não tinha mais possibilidade de resistir aí à prática do tênis profissional, ele acabou operando no quadril já uma situação muito ruim, né? O lado todo destruído, lesão de cartilagem muito grande, e acabou evoluindo para 3 artroscopias e futuramente uma artroplastia em 2012. Anderson, pode falar agora. Ô, Guilherme, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim, pode falar. Bom dia. Escuta, eu tenho visto bastante divergência
questão de pós-operatório, colocar ou não brace depois de fechar a cápsula. O que você tem visto disso aí? O que tem sido a sua rotina? Você tem usado o brace no pós-operatório, esses casos de fechamento de cápsula? E outra pergunta, nos casos não de instabilidade, mas impacto, você tem fechado cápsula de rotina ou só casos que têm limitação de rotação interna? Então, a primeira pergunta, o brace que a gente tem aqui no Brasil é precário, né? É horrível. Então, não tenho usado, tenho orientado só que não pode fazer hiperextensão do quadril, né? Então, a gente orienta. É igual prótese, né? Eu não uso triângulo de abdução, eu oriento o paciente às posições que ele não pode fazer. Mais ou menos a mesma coisa. Certo. E da cápsula, normalmente em mulheres, a gente tem a preferência de tentar fechar de uma maneira mais anatômica a cápsula, ou em pacientes que têm um ângulo centro-borda limítrofe, né? Sejam homens ou mulheres. Legal. O Falótico Cardone, que trabalha com a gente na seleção de basquete, está aqui, está levantando a mão. Cardone, bem-vindo, bom dia. Se quiser fazer a pergunta diretamente para o Falótico, fica à vontade. Bom dia, Paulo. Prazer aí estar participando dessa brilhante aula e convite de vocês. A minha dúvida, até em relação à resposta anterior do Dr. Guilherme, é muito comum a gente ter atletas profissionais que têm o diagnóstico do impacto e realmente têm dificuldade em aceitar o procedimento cirúrgico. A minha pergunta é o seguinte: até onde a gente pode atrasar essa indicação cirúrgica sem correr o risco de precipitar a aposentadoria desse atleta? Você citou o caso do Guga e eu faço essa pergunta de forma mais ampla. É a grande dúvida que a gente tem, né? Então, os atletas, especialmente sexo masculino, eles tendem a ter um componente do CAMI muito importante. Então, eles tendem a fazer aquela lesão que eu mostrei em carpete, aquele descolamento da cartilagem, que é uma lesão extremamente grave, né? Se a gente vai deixando esse atleta dentro do esporte, mesmo que ele vá levando, né, ser forte, né, muscularmente forte, ele consegue ir levando um tempo para frente aí, a gente sabe que lá na frente isso vai cobrar o preço. Então, eu acho que sim, sempre que possível, um atleta com uma deformidade óssea grande, então um ângulo alfa acima de 60 graus em geral, que é considerado um marcador de mau prognóstico, a gente deve indicar a cirurgia sim no atleta profissional. No momento de operar, isso tem que ser definido entre todo mundo, né? O treinador, o atleta e a comissão médica. Mas eu vejo que atletas, homens grandes, pesados, com deformidades ósseas grandes, profissionais, eles devam ser operados sim de forma mais rápida. Falótico, temos uma última pergunta aqui. O Edmilson pergunta sobre capsulite adesiva no pós-operatório de quadril. Isso é um tema interessante, acho que poderia ser até um tema para as próximas reuniões aí futuras. O Bird também descreveu essa condição, né? Existe a capsulite adesiva primária, ou seja, sem manipulação, igual tem do ombro, o paciente desenvolve uma retração capsular e começa a ter uma dor aguda no quadril. Normalmente está associado a um grau inicial de artrose ou alguma doença sistêmica. E existe a aderência pós-operatória. Então, eu mostrei lá a estrutura da cápsula, né? A gente usa muitos fios e muitas vezes esses fios podem dar reação, né? Especialmente colegas que gostam de usar o Etibond. Então, para evitar isso, a gente tenta usar fios do tipo fiber e não usar tantos fios, né? Muitas vezes a vontade de amarrar aquilo lá muito é grande, né? Então, a gente acaba botando um monte de fio, a cápsula até some no meio de tanto fio e aí pode dar aderência. Então, eu nunca tive, mas já, inclusive, revisei alguns artigos da literatura de relatos de caso descrevendo essa condição. Queria até ver com o Dr. Davi, com o Anderson, se já tiveram capsulite pós-artroscopia. Quem tiver algum caso de capsulite pós-artroscopia, por favor, entra aqui e fale para a gente. Tem mais uma pergunta aqui do Renan. Renan é educador físico, trabalha na reabilitação, retorno ao esporte aí de atletas. Ele pergunta sobre lesão contralateral por compensação. Você tem visto isso também ou uma lesão primária, né? Haja visto que essas atletas provavelmente têm essa hipermobilidade e essa microinstabilidade, ela é bilateral.
Então, como é que você vê essa bilateralidade, Falótico? Não, a lesão do outro quadril ela pode ser sim por compensação, mas ela pode ser também uma manifestação simétrica da própria lesão, né? Então o paciente pode ter o impacto bilateral e pode ter a instabilidade bilateral. Então tem que ser estudado direitinho. Se for simplesmente uma lesão por compensação, resolvendo a lesão do quadril acometido, normalmente a dor do outro quadril melhora. Agora, se for realmente uma lesão anatômica, como impacto ou instabilidade bilateral, os dois lados vão precisar ser tratados. Muito bem, acho que nós estamos já meio no limite do tempo aqui. Falótico, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Bom, só agradecer aí a presença de todas as perguntas. Acho que é um tema interessante, né? O impacto é uma condição já um pouco mais consolidada hoje dentro da ortopedia, mas a microinstabilidade ainda é uma condição pouco conhecida e que, na minha visão, deve ser divulgada, porque é um importante gerador aí de né, afastamento do esporte e de artrose na idade futura. Então, obrigado a todos aí, até uma próxima oportunidade. Parabéns pela excelente aula. Vou deixar só meu e-mail aqui no chat, se alguém tiver algum questionamento que não pode ser respondido, pode me contactar pelo e-mail. Estou mandando aí. Tá bom, mais uma vez aí parabenizar, excelente aula. Acho que é um tema que nós temos dúvidas, né? Até mesmo os ortopedistas que trabalham com esporte têm dúvidas. Imagino que os ortopedistas que fazem quadril também é um assunto relativamente recente. Acho que você explicou muito bem. Ressalto novamente aqui o convite e agradecimento dos nossos professores que não puderam participar hoje, professor Alberto Pocchini, Beno Enisman e Carlos Andreoli. E deixo todos os que estão aqui pela primeira vez, deixo o convite para as próximas reuniões. Então, essas reuniões acontecem às terças-feiras, 11 horas da manhã. Elas são abertas, o que a gente pede simplesmente é que faça a inscrição antecipada para a gente ter um controle aqui. E são reuniões gravadas. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Terça-feira que vem, às 11 horas, nos vemos novamente. Obrigado, Falótico. Um abraço a todos aí, saúde e boa semana para todo mundo, gente. Até.